Olá pessoal, o meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um dos livros favoritos, um dos livros que eu amo e que gostaria que vocês também amassem, então não deixem de conferir esse vídeo até o fim, tá bom? Que é Os Criadores de Coincidência, do J.A.V. Bloom. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Planeta e quem fez a tradução foi o Fal Azevedo, tá bom? Então, do que se trata essa história? Basicamente é uma história de amor, tá? Mas ela é uma história construída de uma maneira totalmente diferente de tudo que eu já li, tá? Aqui a gente tem a história do Guy, da Emily e do Eric. Os três se conhecem no primeiro dia de aula para se tornarem criadores de coincidência. Criadores de coincidências são seres, eles não são considerados pessoas, que fazem pequenas, grandes, médias alterações na vida das pessoas e isso ocasiona mudanças, no futuro, mudanças na humanidade. Então, às vezes, uma pequena alteração vai desencadear várias alterações que vai mudar o curso de tudo. E isso porque se acredita que a história ela não tem um começo, entende? Tudo é cíclico. Então não dá para falar que a sua história começou quando você nasceu, por exemplo. Até porque diversos fatos e diversas coincidências precisaram acontecer até você efetivamente nascer, por exemplo. Então é isso que ele quer dizer. Então nada existe efetivamente um começo. Começou aqui. Tudo é cíclico. E por isso, para você se tornar um criador de coincidências, você precisa internalizar isso e escolher um ponto. E escolhendo aquele ponto, você escolhe aonde você vai realizar as suas alterações. E, como eu disse, a gente tem esses personagens, o Guy, o Eric, a Emily, que estão aprendendo, são aprendizes de criadores de coincidência. Então, ali na primeira parte do livro, a gente vai conhecer mais sobre esse mundo do que efetivamente um criador faz. Depois eles se formam. Cada um vão viver a sua vida, recebem os seus trabalhos diários e vão realizar as suas coincidências. Só que existem duas coisas, A primeira coisa é que eles permanecem sendo amigos, então diversas vezes eles se encontram para tomar um café, para jantar, para ver como que a vida tá, se distrair e tudo mais. E a Emily, ela é apaixonada pelo Guy. Só que o Guy ele é um cara muito fechado e ela não sabe muito bem por que isso acontece. Ela tem noção, claro, de que ele teve um grande amor, que foi a Cassandra, mas ele não consegue sair dessa história que já passou, já acabou, e olhar para a Amy e ver quem ela é e talvez pensar nela de outra maneira. Então a gente tem essas várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem a visão ali, principalmente a gente acompanha o Guy e como ele vai lidar com essa situação de ser um criador. Ele é um cara que não é nem muito certinho e nem muito transgressor, ao contrário, por exemplo, do Eric, que para ele tudo tá válido, desde que a missão seja cumprida. E a Emily, que ela é extremamente certinha, mas que está ali meio perdida nessa ilusão, nesse amor que ela sente pelo Guy. E esse amor não é correspondido. É uma jornada incrível esse livro e não só por causa da história, mas porque ele te leva a pensar de outra maneira. Isso porque a história ela cresce. Então você pensa que vai ficar só nisso, sabe? Eles fazendo essas pequenas mudanças, a Emily tentando um relacionamento ali, vendo que o Guy não é muito receptivo, o Eric sendo aquele cara mais despojadão, que faz tudo pelo trabalho. E você não vê uma essência, mas conforme você vai lendo o livro, você consegue compreender
por que o autor começou a história dessa maneira, né? Eu acho que é pra gente ter a empatia com os personagens e entender que a jornada deles precisam passar por tudo isso, precisa acontecer tudo isso para que as coisas aconteçam da maneira que tem que acontecer. Tem uma passagem aqui no livro que eu quero ler com vocês, que eu acho ela, nossa, muito legal. É a primeira passagem, que é a introdução às coincidências, parte 1. Olhe para a linha do tempo. Claro, é apenas uma ilusão. O tempo é um espaço multidimensional, não uma linha reta. Mas, para nossos propósitos, olhe para a linha do tempo. Preste atenção. Identifique como cada evento na linha é, ao mesmo tempo, causa e efeito. Tente localizar seu ponto de partida. Você não terá sucesso. É claro, todo agora tem um antes. Este é provavelmente o problema principal, embora não o mais óbvio, que você encontrará como criador de coincidências. Portanto, antes de estudar teoria prática, fórmulas e estatísticas, antes de começar a criar coincidências, vamos iniciar com o exercício mais simples de todos. Olhe de novo para a linha do tempo. Encontre o local correto. Coloque um dedo sobre ele e simplesmente defina: este é o meu ponto de partida. Então é isso que um criador faz, ele define aonde ele vai começar a trabalhar e o que esse trabalho vai ocasionar. Uma coisa que é muito interessante aqui é que o criador de coincidência, ele recebe a missão no envelope e ele não tem noção do que vai ocasionar no futuro. Então, por exemplo, ele recebe uma função de que ele tem que separar um casal, por exemplo. Ele vai lá e separa esse casal. Ele não sabe o propósito. E isso é uma dos grandes questionamentos aqui. Você fazer uma coisa sem saber qual é o real significado dela. Por que você está fazendo aquilo? Porque às vezes, você mudando um fato que seja, talvez você mude a história da humanidade inteira, entendeu? Quantas guerras poderiam ser evitadas, quantos destinos poderiam ser mudados e por que a gente tem que seguir aquela história já planejada. Então, assim, esse livro é muito bom. Eu aconselho a quem gosta, né, desse tema. É uma história de romance super diferente e eu chorei horrores com o final. Hoje, eu sabendo do final, eu penso que seria óbvio, mas quando eu li eu não conseguia ver, eu não conseguia enxergar qual que poderia ser o final. E eu simplesmente amei. Eu espero que, se você tiver a oportunidade aí de ter esse livro e ler ele, faça, por favor, porque ele é muito bom. Tá, gente? E eu acho que é isso, né? Como sempre, não esqueça de ir lá no Instagram. Meu Instagram é @diadelivro com D mudo. E também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas, irmãos e assim por diante, tá bom? Eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau, tchau!